Amados, a humanidade nunca ficou desassistida pelas hostes divinas. Até entre os encarnados, sempre houve aqui e ali humanos com a missão de trazer alguma forma de alento, a fim de que as almas encarnadas não se sentissem abandonadas à própria sorte. Denominados de médiuns, pois de fato são medianeiros entre os dois planos, têm a facilidade de comunicar-se com o além, ou seja, com aquilo que a matéria ainda não consegue perceber. Alguns foram chamados de profetas, outros de magos ou bruxos, outros ainda de malucos. E o sistema não via com bons olhos esse avanço da consciência, pois colocaria em xeque o domínio das massas. Tanto é que no tempo da Inquisição a Igreja Católica ocupou o poder de Estado e de governo e, através dos argumentos de que os médiuns colocavam em risco os dogmas religiosos, desenvolveu uma verdadeira caça às bruxas, ou seja, prenderam, torturaram e, por fim, colocaram na fogueira 9 milhões de pessoas, a maioria médiuns, que vieram para ajudar a humanidade a se libertar do poder maligno que se instalou na Terra. Por 5 séculos, a Europa sofreu os horrores dessa perseguição. Mesmo que a história tenha omitido tal prática, a verdade está chegando de forma inexorável para todas as consciências encarnadas. Nada mais vai ficar oculto. A ilusão da terceira dimensão começa a se dissipar juntamente com a dissolução dos véus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Apocalipse, enfim, está aqui entre nós. Na década de 1980, iniciou a chegada das almas denominadas de crianças cristal. Elas vieram logo após a leva de crianças índigo, que vieram na década anterior, justamente para abrir caminhos, pois o índigo tinha a missão de quebrar os sistemas. Embora muitos deles se perderam, houve um considerável avanço, o que possibilitou o início da chegada das crianças cristal, que também são denominadas de sementes estelares. Para tentar impedir o processo do despertar em massa, em 1996, os arcontes dominantes da Terra trouxeram uma leva de 500 milhões de entidades astrais do grupo Quimera, compondo assim uma armadura magnética ao redor do planeta, na tentativa de impedir a chegada desses seres cristalinos, ou seja, das sementes estelares, pois uma das funções principais delas é justamente o ancoramento das novas energias da transição. Esse evento atrasou um pouco o plano de libertação da humanidade. Mesmo assim, e com muito mais dificuldade que o previsto, as fileiras benevolentes dos irmãos galácticos finalizaram a limpeza nestes últimos anos. Essa grade já não é mais obstáculo para que o grande evento possa acontecer em breve. É importante lembrar que as entidades não físicas tinham o comando de tudo, mas para aplicar suas táticas aqui entre os encarnados, elas precisam ter representantes entre os encarnados, e sempre nas posições de comando e poder. Isso também explica os absurdos que vemos hoje em todos os países, principalmente aquilo que tentam aplicar nas crianças. Eles sabem quem são esses seres encarnados em corpos infantis na atualidade, e a tentativa de destruí-los está intimamente ligada ao comando ao qual se submetem. E mesmo que esse comando invisível não exista mais, a programação de suas consciências segue rigorosamente o programa implantado. Mas nada pode parar o que está por vir. O plano divino é soberano e nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, possui qualquer possibilidade de intervir. É chegado o tempo da finalização de um longo ciclo terrestre. A evolução dos mundos segue o projeto do Criador, e a Terra vai no mesmo rumo. Estamos na última encarnação, na condição de mundo de provas e expiações.
Muito já temos falado disso antes. Por volta dos primeiros anos deste terceiro milênio, os emissários do alto, na condição de médiuns, começaram um grande movimento na intermediação entre os mundos físico e espiritual. Mas foi a partir de 2012 que se viu de fato o surgimento de um grande exército de trabalhadores da luz. Como sementes de fato, brotaram em todos os quadrantes da Terra. Rapidamente foram colocados em pontos estratégicos do planeta, a fim de que nenhum lugar ficasse desabastecido. Num texto mais antigo foi colocado como o tema de ilhas humanas. Enquanto isso, outro exército de sementes estelares estava chegando ao planeta. De 2001 até 2012, a cada ano, mais e mais crianças cristais chegam para ancorar a luz na Terra. E a partir de 2012, todas elas pertencem a esse grupo. Lembrando que muitas já vieram antes da virada do milênio. E hoje, vemos com extrema alegria essas sementes se transformando em árvores frutíferas. São os canalizadores da nova geração. Se antes havia bons emissários da luz, agora veremos excelentes obreiros da nova terra. A cada dia, mais e mais jovens trabalhadores da luz começam a ganhar espaço, pois eles têm uma vantagem adicional além da sua capacidade mediúnica. Possuem o domínio das tecnologias atuais e a facilidade de absorver as incríveis ferramentas tecnológicas que virão em breve. Será, sem dúvida nenhuma, a grande arma do Exército da Luz que começa a se posicionar em nosso planeta abençoado com as graças divinas. Observem os sinais. Sempre foi dito que eles viriam do alto. Eles já vieram. Estão aqui entre nós, e chegou a hora da ação. No texto da semana passada, foi dito que as consciências humanas dariam um salto de 3.000 anos em um ano. Estamos nessa travessia. Os visionários do futuro nunca estiveram fora de sua consciência. Apenas podiam ver além daquilo que os olhos da maioria não podiam ver. O sistema tentou de todas as formas parar o grande acontecimento planetário, mas nada e ninguém pode mudar os planos do Criador, pois ele é o grande comandante desta nave sideral. O sistema se autodestruirá. Os tempos são chegados e os novos canalizadores estão brotando como sementes após uma boa chuva. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.